Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras, oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. Laboratório Sabin PhD. Itepac, com você em cada conquista. Medprev, saúde de forma simples e rápida. Venha. Clínica Santi Santé. É sempre tempo de se cuidar. Bom dia! E o nosso programa Agenda Médica dessa manhã de domingo tá cheio de informações para você, telespectador. Vamos falar com a cirurgiã plástica doutora Flávia. Ela explica um pouco pra gente as diferenças da lipoaspiração, hidrolipo, laser lipo e muito mais. E mais, o Dr. Felipe Correia, ele é advogado especialista em direito médico, fala um pouco pra gente da relação jurídica entre médico e paciente. E se você aí de casa também quer saber se ainda dá tempo de se arrumar para o nosso verão tocantinense, pois o Dr. Luciano Machado vai tirar nossas dúvidas. E você também que quer ingressar no Itepac Palmas, o Rudinei Espada conta um pouco pra gente sobre a instituição. Ela não existe somente aqui no nosso Tocantins não, viu? E no nosso quadro Saúde Bucal, o Dr. Felipe Cavalcante, que é cirurgião dentista e especialista em endodontia, conta um pouco pra gente porque o tratamento de canal é tão temido. Por isso, fique comigo e confira o nosso programa Agenda Médica dessa manhã de domingo, só está começando. Vamos iniciar o nosso programa Agenda Médica dessa manhã de domingo perguntando a você aí de casa. Você sabe a diferença de lipoaspiração para mini lipo? Ou então o que é a hidrolipo? Ou então a lipolaser? Pois é, quem vai esclarecer todas essas dúvidas para nós é a cirurgiã plástica doutora Flávia Bonato. Doutora Flávia, bom dia. Bom dia. Doutora Flávia, fala um pouco pra gente o que é a lipoaspiração e o que é a mini lipo, o que diferencia as duas? Bom, mini lipo é um termo comercial, para tentar te vender uma lipoaspiração. Mini lipo não existe, ou é lipo ou não é lipo. Lipoaspiração é uma técnica onde a gente faz uma retirada de gordura sem a necessidade de fazer uma grande incisão, por meio de incisões muito pequenas. Utiliza-se um instrumento, que é uma cânula, que é um instrumento comprido, parecendo uma caneta, que tem de vários diâmetros, e através dessa cânula que é feita a remoção da gordura. Mas uma vez que é feito o procedimento, enquadra-se no termo lipo. Mini lipo é porque são pequenas quantidades de gordura, mas na verdade é uma lipoaspiração. Não diferencia, não diferencia, é uma lipoaspiração normal. E a hidrolipo, doutora Flávia, o que ela é então? A hidrolipo, ela é uma das formas de realizar lipoaspiração. Se você simplesmente lipoaspirar a pessoa sem colocar soro, sem infundir nenhum medicamento na área que você vai lipoaspirar, a pessoa pode perder até 10% do volume lipoaspirado em sangue. Por exemplo, eu vou fazer uma lipoaspiração de 1 litro em você, que não é uma quantidade muito grande. 10% desse volume, 100 ml, seriam de sangue. Sabendo disso, desenvolveram-se várias técnicas onde a gente faz uma infiltração local com uma solução que normalmente contém adrenalina, pode ou não conter anestésico local, e isso faz com que diminua-se a perda de sangue para menos de 1%, que é bem mais aceitável. Sim. Então, o fato de você infiltrar essa região antes de aspirar configura uma hidrolipo. Não se faz mais praticamente lipo convencional. Grande maioria dos casos a gente faz a hidrolipo. Doutora Flávia, e a hidrolipo? Então o que ela é? A hidrolipo é quando a gente infiltra uma solução que tem adrenalina, pode ou não ter anestésico local junto com soro fisiológico, para diminuir a perda sanguínea do paciente durante a lipoaspiração. Mas também é uma forma de lipoaspiração. É uma das formas de lipoaspiração, inclusive a mais utilizada. Praticamente não se faz mais a lipoaspiração sem infiltrar, justamente pela perda sanguínea. E a lipolaser, doutora Flávia, está muito em alta, a gente escuta bastante as pessoas comentarem. Ela realmente é naquela função de estimular o colágeno? Ela tem essa diferença das outras lipoaspiração ou não?
todos os procedimentos que estimulam colágeno estão na moda. Quase todos, bioestimuladores, máquinas ou mesmo laser lipo. Ela é uma técnica de lipoaspiração que existe desde os anos 90 e foi muito utilizada e depois caiu embaixo e agora o pessoal voltou a comprar máquina e se animou novamente com a técnica. Ela realmente pode, não que ela faça em todos os casos, pode promover um estímulo do colágeno e fazer com que a área tenha um pouco de retração e tenha uma melhora da flacidez que pode ser trazida pela lipoaspiração. Não que faça e não que seja bom para todos os lugares e todos os casos, mas sim, ela pode trazer um benefício com certeza, mas não é nova não, é bem antiga. Eu já ia até perguntar sobre a indicação, doutora Flávia, porque muita gente acha que pode fazer lipoaspiração. Qual o grupo de pessoas, qual o perfil, na verdade, de pessoa que realmente pode estar se submetendo à lipoaspiração? Bom, a lipoaspiração, primeiro de tudo, não é uma técnica para emagrecimento. Ela é uma técnica de redução de gordura localizada. Então, se é aquela paciente que já perdeu peso e que tem um excesso de pele, não é indicada uma lipoaspiração. Isso é muito comum. No consultório vem a paciente pra gente e fala: doutora, vem aqui lipoaspirar minha barriga. E pega aquela, igual vocês falam, que é aquele potinho na frente, assim. Isso não tem indicação de lipoaspiração, geralmente é uma indicação de abdominoplastia. Ou a paciente que vem buscando perder peso, também raras vezes tem indicação de lipoaspiração. A lipo é para aquela paciente que geralmente já tem um corpo mais esbelto, que fala, aqui me incomoda, gordurinhas localizadas. Sim. Aí sim, ou para dar formato de corpo, aí sim é indicada a lipoaspiração, podendo ou não ser associada com a lipoenxertia, que é onde você pega essa gordura que você tirou, trata ela, tem várias maneiras de tratar, e coloca ela em locais onde você quer dar volume, reesculpindo o corpo da pessoa. Mas a indicação é basicamente essa, gordura localizada. E no caso das abdominoplastias, doutora Flávia, a gente também ouve falar que tem a total, a mini. Qual a diferença de uma para outra? É só o tamanho de corte? Não, normalmente a gente não trata a diástase da musculatura e nem tira a pele acima do umbigo no mini abdômen. O que é diástase? Geralmente por gestação ou por obesidade, o músculo reto abdominal, ele afasta e depois da gestação ele não volta completamente ao normal. Então, às vezes tem aquela pessoa que até uma judiação, às vezes acha, você tá grávida só porque tem uma barriguinha assim, sabe? Então, é para tratar, a abdominoplastia trata a diástase, que a gente fecha esse músculo por meio de pontos e tira o excesso de pele daqui da parte superior do abdômen, enquanto a mini não. A mini é mais indicada para aquelas pessoas que têm excesso na parte inferior do abdômen e que tem um umbigo alto, porque eu não mexo em nada aqui para cima, eu só mexo lá para baixo. E essa é a principal diferença entre os dois casos. Claro, o corte varia também, mas não necessariamente um corte de uma abdominoplastia precisa ser grande. Vai depender muito da quantidade de excesso de pele que a pessoa tem. Então, por isso que às vezes quem é ex-obeso, fez bariátrica, então é indicado fazer abdominoplastia justamente por também tirar esse excesso de pele? Exato. E fechar o músculo, porque a obesidade também faz o músculo afastar. Doutora Flávia, você falou que a abdominoplastia é indicado também para quem já foi gestante, quem já teve filho, né? Então, quanto tempo depois é indicado fazer a abdominoplastia ou a lipoaspiração? Normalmente, eu gosto de indicar procedimentos cirúrgicos estéticos 1 ano depois da gestação. Por quê? O corpo, ele evolui de alguma forma, tem toda uma alteração para ter o bebê. Então, esse corpo vai evoluir, vai voltar ao normal depois da gestação e isso dura mais ou menos 1 ano. Então, se você fizer algum procedimento enquanto o corpo ainda está evoluindo, você pode perder resultado depois de um tempo. E no caso, então, de quem teve filho, quer fazer uma abdominoplastia ou alguma cirurgia estética, mas quer engravidar daqui 1 ano, 2 anos, está em dúvida, pode fazer ou espera um pouquinho? Eu acho que é muito uma relação de custo-benefício. Para abdominoplastia, eu acho um pouco mais complicado quem nunca gestou, quem vai ter outra gestação, porque você pode perder completamente o teu resultado e não ter pele para puxar depois e ficar com aquele resultado perdido sem ter como tratar no futuro. Para lipoaspiração é assim, tem uma gordura localizada, quero tratar, vou ter filho daqui a 2, 3 anos. Você vai conseguir aproveitar bem tua cirurgia nesse intervalo. Então, acho que legal. Agora, se for gestação dali 1 ano ou menos, acho que não vale a pena. Né? Não é legal, vai muito do bom senso mesmo, sabe? Doutora Flávia, eu queria então que você falasse para os nossos telespectadores, tanto mulher como os homens, que os homens também
tá fazendo muita cirurgia plástica, tá cuidando mais do visual, né? Que querem fazer, mas estão com um pouquinho de receio. O que você indica? O que você falaria para essas pessoas? Eu acho que é assim, a lipoaspiração, as técnicas de cirurgia plástica em geral, mas especialmente a lipoaspiração, ela tem uma recuperação que é muito mais rápida do que se imagina. Em 15 dias eu tenho paciente voltando para a academia, inclusive. Olha só. E ela, às vezes, o custo-benefício ultrapassa muito mais as técnicas não invasivas. Então, às vezes, você vai gastar várias sessões, várias máquinas que tem por aí no mercado e ter uma recuperação lenta e demorar para atingir um resultado, quantas vezes com a lipoaspiração você faz um procedimento cirúrgico que pode ou não ser extenso, e na maioria das vezes, se for só a lipoaspiração, não é, e com uma recuperação super rápida. Então tem que muito pesar esse custo-benefício e ter essa noção de que não é uma coisa perigosa, não é uma coisa com um tempo de recuperação prolongada e realmente acaba na continha lá saindo inclusive até mais barato. Ok, doutora Flávia, quero muito agradecer sua presença aqui no nosso programa Agenda Médica. Espero que essa seja a primeira de muitas. Combinado, muito obrigada pelo convite. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que no próximo bloco eu tô de volta. Você não tem convênio médico e quer valores acessíveis em consultas e exames? Então você tem que vir para o MedPrev. Faça o seu cadastro gratuitamente, sem mensalidade, sem carência e sem limite de idade. É só usar. Aqui você tem acesso a consultas com especialistas e todos os tipos de exames numa grande rede parceira de saúde. O agendamento é imediato, com valores assistenciais reduzidos. É por isso que eu também já tenho. Ligue agora. MedPrev, saúde de forma simples e rápida. Venha! Uma instituição em movimento. Este é o ITEPAC Porto do presente e do futuro, atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa, salas de metodologia ativa, laboratórios de saúde e centros de treinamento, ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. ITEPAC Porto. Com você em cada conquista. Estamos de volta e vamos ter o prazer agora de entrevistar o Dr. Felipe Correia, ele que é advogado, especialista em direito médico e também presidente da Comissão de Direito Médico OAB Tocantins. E vai falar um pouquinho pra gente sobre essa relação jurídica entre médico e paciente, porque é um tema que está muito em alta e até hoje a gente não tinha abordado em nosso programa Agenda Médica. Então vamos iniciar. Dr. Felipe, bom dia. Bom dia, Mayara. Prazer estar aqui com vocês. Igualmente. Doutor Felipe, judicialização médica, isso realmente existe? Mayara, existe. É um assunto, como você falou, recorrente. Tanto que nós temos debatido isso na OAB, temos discutido isso com a classe médica, com a classe jurídica, com a população em geral, né? Porque é um assunto que a gente precisa desmistificar e começar a entender um pouco melhor. Primeiro, para compreender exatamente o que é passível de judicialização, para evitar aquilo que não deve ser judicializado, não é? Então é um assunto que parte desde questões mais básicas, como por exemplo uma ordem judicial para internar ou colocar um determinado paciente numa UTI que já está lotada, isso é judicialização da medicina e da atividade médica, e a gente passa por outros vários assuntos, chegando na ponta extrema, que é hoje a judicialização efetiva entre o paciente e o médico, aquele paciente que não fica satisfeito eventualmente com o tratamento, com o resultado adverso e acaba judicializando também essa questão, tanto que o judiciário hoje já tem assim, uma quantidade muito grande, infelizmente, de processos envolvendo esse tema de suposto erro médico ou de relação médico-paciente. E o que leva então, doutor Felipe, esse aumento da judicialização? Quais os fatores que você acha que faz com que exista esse aumento aí?
Nossa, aí a gente teria uma gama assim, enorme para falar, mas eu acho que os principais, aqueles que mais a gente percebe nesse debate diário desse tema, o primeiro deles é uma maior informação, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que é essa informação. Popularmente a gente diz que o Dr. Google está em alta. Muito. O Dr. Google acaba trazendo muita informação, só que várias vezes essa informação está equivocada. A busca por essa informação não é a mais correta, a gente tem algum tipo de indicação, talvez cirúrgica, que não é a mais correta. É comum hoje o paciente chegar já no consultório muitas vezes com o diagnóstico fechado, né? Eu vim aqui para fazer isso, calma. Talvez seja necessário estabelecer aquela relação médico-paciente tão importante para que a gente chegue a um diagnóstico. O segundo ponto que eu destacaria é que há uma insatisfação generalizada, que é totalmente compreensível, da população com a saúde em geral. Sim. E isso acaba muitas vezes, lá nessa ponta final de atendimento, está sempre o profissional médico, o profissional da saúde, e acaba gerando atrito nessa relação entre as partes. E aí isso acaba também gerando uma certa judicialização. Tanto isso é grave que a gente está agora já em fase deve ir para plenário para votação em breve, lá na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que vai alterar o Código Penal para tornar mais gravoso o crime de agressão ou de injúria do profissional da saúde, do profissional médico, no exercício da profissão. Então isso demonstra como esse momento está turbulento de fato e como tem até alterações legislativas que devem ocorrer por conta dessa judicialização excessiva da saúde, dessa relação tão tumultuada que infelizmente está acontecendo. Doutor Felipe, já se fala então numa medicina defensiva? Se fala, tem muita gente que não gosta muito desse tema, assim, ou desse nome, dessa nomenclatura. Inclusive, em um congresso recente que a gente teve do Conselho Federal da OAB, muito se falou sobre se esse é um tema adequado de se utilizar ou não, mas fato é que ele existe, a gente gostando ou não do nome. Isso se reflete muito nos médicos, no dia a dia do consultório, um pouco mais preocupados, um pouco mais assim, pensando bem naquilo que vão colocar no prontuário, muitas vezes pedindo mais exames até do que eventualmente seria necessário, né? Então, assim, eu acho que tudo que é ruim sempre acaba tendo um ponto positivo, e o ponto positivo é que efetivamente a classe médica tem se preocupado muito em preencher esse prontuário de forma muito precisa, muito adequada, muito completa, o que é excelente para todo mundo. Excelente para o paciente, porque o prontuário é o documento, né? É o documento médico dele, pertence a ele, e muito importante para o médico também, porque ele vai ter então esse acompanhamento, essa evolução, essa documentação bem completinha. Então, enfim, o termo existe, essa preocupação com a judicialização que a gente já conversou, e é um momento, então, que a gente também está tendo que trabalhar para, enfim, os médicos entenderem um pouco melhor como não ficar tão na defensiva e o paciente também entender que tem situações que não são necessariamente passíveis de judicialização, né? Pensar um pouquinho melhor se de fato aquilo que aconteceu compensa, né? Precisa, né? Se merece uma judicialização, porque as portas do judiciário estão abertas. Mas também a gente pode ir para um outro ponto, que é o judiciário não dá conta de julgar tudo que chega até lá. Então, será que a gente precisa de mais processos? Será que a gente não consegue resolver de outra forma? Será que tudo isso de fato é passível de judicialização? Então, acho que esse é o momento de reflexão que a gente tem que passar, e tá passando, e pensar um pouquinho mais nesse assunto, né? No caso dos médicos, então, doutor Felipe, o que eles podem fazer para minimizar esses riscos? Então, eu acho que aí também é exatamente esse o ponto positivo que eu vejo de toda essa situação. É muito importante trabalhar nisso, porque com uma boa relação médico-paciente, a gente sabe que muita coisa acaba se resolvendo e a gente nem precisa ir adiante discutir documentação, nada disso é necessário. Então, acho que essa relação, ou seja, a relação humana, né, a relação entre as pessoas, é o fato que, assim, o que vai evitar todo esse problema que nós estamos conversando hoje. Então, o importante é que haja todas as informações para o paciente para evitar, então, um possível dissabor, uma judicialização, né, doutor Felipe? Com certeza. Até hoje, no atual panorama que a gente vive, muito se discute sobre um dever de informação por parte do médico, um direito de informação do paciente. Isso é muito importante, porque isso, antes de ser um dever ou um direito, enfim, assim, uma situação básica, o ponto de partida para o paciente decidir se quer de fato se submeter a um determinado tratamento, a uma determinada cirurgia. Então, a informação é a base de tudo. Doutor Felipe, muito obrigada por estar no nosso programa Agenda Médica. Esse é um assunto muito importante e a gente ainda não tinha abordado no nosso programa, então foi muito importante a sua presença aqui conosco. Muito obrigada. Eu agradeço, sempre à disposição, e fico muito feliz que a gente possa tratar desse assunto que, como a gente viu hoje, é muito importante, ainda tem muita coisa para ser falada e, enfim, a gente está sempre à disposição. Obrigado. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que já eu estou de volta.
O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. Estamos de volta e estamos no nosso verão. Muito sol, muita praia. E você aí de casa quer saber se ainda dá tempo de ficar com os procedimentos estéticos em dias? Pois vamos agora falar com o Dr. Luciano Machado e ele vai tirar nossas dúvidas. Dr. Luciano, bom dia. Bom dia, Mayara. Dr. Luciano, quais os procedimentos estéticos as pessoas buscam mais nessa época do ano? Bom, normalmente para essa época do ano, como você mesma falou, é uma época de sol, é uma época que para a gente aqui no Tocantins é muito associado às praias de rio. Então normalmente as pessoas deixam de lado a questão de cuidar um pouquinho do rosto para cuidar mais do corpo. Então o que mais se vê nas clínicas é a procura por tratamentos relacionados à gordura localizada, tratamentos relacionados à estria, à flacidez, à celulite. Então, normalmente, a preocupação do pessoal para essa época do ano está relacionado em estar com o corpo em dia, né, para mostrar nas praias. E o que deve ser evitado, então, doutor Luciano, nesse período? Bom, por isso mesmo que as pessoas descansam um pouquinho dos cuidados com o rosto. Alguns procedimentos para o rosto relacionados ao rejuvenescimento facial podem ser feitos, outros não. Normalmente, pela questão da maior incidência do sol, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a procedimentos que levam à descamação da pele. Naturalmente a pele vai ficar mais fina, ela vai ficar mais sensível ao sol. Os efeitos do sol vão penetrar com mais facilidade na pele. E isso, consequentemente, pode acabar causando situações de manchas na pele, de lesões de pele. Então, procedimentos como peelings, como tratamentos a lasers, como uso de ácidos em sistema home care, devem ser evitados porque eles costumam fazer a pele ficar mais exposta ao sol. Quem está fazendo o uso de Roacutan, doutor Luciano, também entra nesse grupo aí que deve ter um cuidado então a mais com o sol, usando protetor, se quer ir às praias? Sim, com certeza. Na verdade, o tratamento com Roacutan, ele já deve ser padronizado que, independente da época do ano, o paciente deve tomar cuidado com os efeitos do sol. O Roacutan também tem um trabalho de que ele faz a pele descamar, deixa a pele mais exposta. Então, todo paciente que faz uso de Roacutan para tratamento de acne, ou seja, a isotretinoína, a gente tem que aconselhar de que tem que sempre usar protetor solar e procurar evitar a exposição excessiva no sol. Doutor Luciano, dentro de todos esses procedimentos que você falou, qual é o campeão de procura? Olha, da minha rotina, vamos dizer assim, o que eu costumo mais observar seria a procura por tratamento relacionado à gordura localizada. Então, normalmente, nas clínicas se procura tratamentos relacionados com aplicação de enzimas, tratamentos relacionados com criolipólise, criofrequência, aumenta a procura por procedimentos cirúrgicos relacionados à lipoaspiração, massagens modeladoras, ultrassom e por aí vai. Mas, normalmente, a preocupação maior das mulheres, principalmente, é em relação à gordura localizada. E as pessoas, doutor Luciano, que querem fazer todos esses procedimentos, é legal planejar com antecedência para não deixar para cima da hora, porque a gente sabe que muita gente quer para ontem, né? É verdade. A gente vê muito isso na nossa rotina.
o paciente que chega meio que de última hora, ele quer um resultado rápido, ele quer para amanhã o resultado, e muitas vezes, quando se trata de procedimentos corporais, a coisa não é bem assim. A maioria dos tratamentos, eles vão depender ou de uma rotina de sessões, ou muitas vezes são tratamentos também que vão depender de uma recuperação do paciente, uma área tratada, que às vezes ela fica inflamada, às vezes ela fica com hematoma, às vezes ela fica mais sensível. Então, normalmente, quando o paciente quer se cuidar para o verão, ele já tem que se antecipar, está procurando, vamos dizer assim, que com antecedência o nosso trabalho, para que ele consiga, a tempo, obter resposta e poder estar no verão desfilando com o corpo. Doutor Luciano, que dica então você deixa para os nossos telespectadores, para todo o pessoal que está em casa, o que eles podem fazer então para o próximo verão para estarem bem? Como a gente já está no verão agora, no nosso verão, né? Então para isso não dá mais. Mas com certeza, aquelas pessoas que querem estar bem para o próximo verão, elas têm que ser precavidas, elas têm que estar se antecipando ao trabalho, porque muitas vezes vai depender um certo tempo de resposta. Então o ideal é que elas tenham isso como hábito, de se cuidarem, tanto para a parte física relacionada ao corpo, quanto a parte facial, seja para o nosso verão, seja para um evento, para uma festa, qualquer outra época do ano. O ideal é que ela tenha como hábito de se cuidar, porque a estética não é um momento único, ela é uma rotina que você adquire um hábito e com isso você vai adquirindo resultados naturais. Ok. Quero muito agradecer, doutor Luciano, por estar conosco mais uma vez. É sempre um prazer entrevistá-lo. Eu que agradeço o convite e eu estou à disposição para outras vezes. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não saia daí que no próximo bloco eu estou de volta. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. Estamos de volta e vamos agora falar com o Rudinei Espada. Ele é diretor do ITEPAC Palmas, mas vai contar um pouco pra gente sobre toda a história da instituição, porque o ITEPAC não é só aqui no nosso Tocantins. Rudinei, bom dia. Bom dia. Rudinei, como eu falei, a história do ITEPAC, né, a instituição, ela não se resume só aqui no nosso Tocantins, que como nós sabemos, temos ITEPAC Palmas agora, ITEPAC Porto e Araguaína. Conta um pouquinho pra gente aonde mais a gente encontra a instituição no Brasil. Exatamente. O ITEPAC ele está presente em 3 estados brasileiros, sendo Tocantins, estando presente em Araguaína, Palmas e Porto Nacional, em Piauí e Minas Gerais. Minas Gerais conta com 3 instituições, Piauí uma instituição e no Tocantins 3 instituições. O grupo ITEPAC nasceu no Tocantins. Ele faz parte da história do Tocantins, ele nasceu em Araguaína. Palmas, ele está presente há menos de um ano, está fazendo um ano em agosto, dia 1º de agosto, completará um ano, aniversário da instituição de abertura do ITEPAC Palmas, com os cursos de Medicina e Odontologia. Rudinei, eu até ia perguntar a você, o que trouxe a instituição trazer o ITEPAC aqui para Palmas? Bom, Mayara, é aproximar a oportunidade de que todos possam estudar medicina mais próximo de casa. Nós vemos muitos estudantes saindo de Palmas, saindo do Tocantins para estudar.
por não ter oportunidade de ingressar na UFT, que era a única instituição em Palmas que oferta o curso de medicina. Até então, somente o UFT. Agora, nós temos ITEPAC e o UFT, né, em Palmas. Então, faz com que o aluno ou o filho do palmense possa permanecer em Palmas e poder fazer um curso de qualidade, né? O ITEPAC, ele oferta o que há de melhor em tecnologia, o que há de melhor em metodologias de ensino, o que há de melhor de formação de docentes. Então, a melhor metodologia de ensino da educação da área de saúde, você vai encontrar aqui em Palmas, você vai encontrar no ITEPAC. Eu ia até perguntar também a você, o aluno que quer ingressar no ITEPAC, o que ele pode esperar da estrutura da instituição? Bom, o que há de melhor, né? Em termos de estrutura física, em termos de equipamentos e em termos de metodologia de ensino, né? O que ele precisa para uma boa formação na área da saúde, ele vai encontrar no ITEPAC. O que há de melhor em tecnologia e metodologias e formação docente, o grupo está investindo para que nós tenhamos bons profissionais no mercado na manhã. Nós tivemos a oportunidade, Rudinei, de entrevistar o Dr. André Sena, ele que é coordenador do curso de odontologia, e ele falou para a gente da estrutura, né, que o ITEPAC Palmas trouxe para os acadêmicos de odontologia. Eu queria que você falasse brevemente, né, de tudo que o ITEPAC oferta para esses alunos. Bom, Mayara, é uma alegria falar da clínica odontológica do ITEPAC. Foi há um investimento muito alto em tecnologia nessa clínica odontológica, onde poucas estruturas em Palmas, poucas clínicas odontológicas contam com uma estrutura igual o ITEPAC está oferecendo para a formação dos nossos alunos, né? Então, você está convidada, né, a conhecer a nossa estrutura e conhecer as nossas instalações, do que está sendo ofertado para a formação do nosso aluno. Realmente, a instituição se preocupa em dar uma formação de qualidade. Então, não se fala somente em sala de aula, se fala em práticas, onde o aluno pode sair da sala de aula, do conhecimento que o professor está transferindo na sala de aula, para ir para uma prática dentro da clínica odontológica e poder praticar. Realmente, são 64% da carga horária do curso, ele tem de prática. Então, ele precisa desse espaço para praticar e se tornar um bom profissional para amanhã estar no mercado. E para os estudantes de medicina, Rudinei, o que eles também podem esperar da instituição? Bom, nós temos também os maiores investimentos em tecnologia também, para o curso de medicina. Nós temos um ambulatório já totalmente instalado. Nós temos o laboratório de técnicas cirúrgicas totalmente instalado. Todo laboratório de habilidades médicas em funcionamento, onde os alunos já estão praticando. Desde o primeiro período de medicina, eles estão praticando, estão tendo aulas práticas de medicina, onde eles já frequentam as unidades básicas de saúde do município para realizar o estágio do curso. Rudinei, eu queria então que você falasse para os nossos telespectadores, ou então futuros odontólogos, né, quando será o próximo vestibular? Bom, Mayara, nós estamos com o processo seletivo em aberto. Durante todo o mês de julho, semanalmente, nós temos vestibulares agendados. Toda quarta-feira acontece um vestibular agendado. E no dia 5 de agosto, nós teremos um processo tradicional, onde terá prova na própria instituição, o maior grupo de alunos. Normalmente tem aquele aluno mais conservador, ele deseja fazer o processo tradicional de vestibular. Então nós teremos no dia 5 de agosto a prova tradicional, concorrendo ao processo seletivo de odontologia, a uma vaga no curso de odontologia, um curso muito bem reconhecido, né, com boas avaliações no MEC. Tivemos, até colocando para você, Mayara, nós tivemos uma visita do MEC em setembro do ano passado, a um mês de instalação da instituição. Tivemos a avaliação em loco do MEC, onde os conceitos do MEC variam de 1 a 5, a instituição obteve o conceito 4. Então, chegou quase à nota máxima. Então, realmente é um curso muito bem conceituado, e realmente o aluno que desejar
o futuro odontólogo que desejar uma boa formação, ele deverá procurar o ITPAC Palmas, que aqui ele vai encontrar qualidade de ensino. Obrigada. Rudinei, quero muito agradecê-lo por estar no nosso programa. É um prazer tê-lo aqui. Eu tenho certeza que você trouxe as informações que os futuros odontólogos ou toda a turma que também quer fazer medicina sabe que agora o ITPAC Palmas oferta tudo isso, então pertinho de casa é ainda melhor, né? Exatamente, nós que agradecemos. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que eu volto já já com Saúde Bucal. Você não tem convênio médico e quer valores acessíveis em consultas e exames? Então você tem que vir para o MedPrev. Faça o seu cadastro gratuitamente, sem mensalidade, sem carência e sem limite de idade. É só usar. Aqui você tem acesso a consultas com especialistas e todos os tipos de exames numa grande rede parceira de saúde. O agendamento é imediato, com valores assistenciais reduzidos. É por isso que eu também já tenho. Ligue agora. MedPrev, saúde de forma simples e rápida. Venha! Uma instituição em movimento. Este é o ITPAC Porto do presente e do futuro, atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa, salas de metodologia ativa, laboratórios de saúde e centros de treinamento, ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. ITPAC Porto. Com você em cada conquista. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Seibin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Seibin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Clínica Santé Santé. Aqui você encontra o que há de mais moderno em tratamentos médicos dermatológicos, rejuvenescimento e emagrecimento. Estamos na 204 Sul, antiga quadra 21. Clínica Santé Santé. É sempre tempo de se cuidar. 3322-0290. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. Estamos de volta e agora com o nosso quadro Saúde Bucal. Eu pergunto a você aí de casa, você sabe o que o endodontista faz? Pois é, quem vai tirar nossas dúvidas é o Dr. Felipe Cavalcante, que é cirurgião dentista e especialista em endodontia. Dr. Felipe, bom dia. Bom dia, Maia. Dr. Felipe, explica pra gente o que o endodontista faz. O endodontista é aquele profissional que
faz o tratamento de canal, como o paciente costuma conhecer. Doutor Felipe, e por que as pessoas temem tanto a um tratamento de canal? Por que falam que dói muito a ponto de evitarem? Por que isso? Bom, Mayara, não é bem assim. Desde que o tratamento ele seja realizado por um bom profissional, que anestesie o paciente de forma adequada, esse tratamento ele não vai ser dolorido. O paciente ele vai ter um tratamento tranquilo, confortável, né? Isso. E para que serve, doutor Felipe, o canal? O canal ele é um tratamento que ele vem retirar a polpa do dente. A polpa é a parte, vamos dizer assim, viva do dente, que vai ter a inervação, os vasos sanguíneos. Então, quando essa parte inflama, normalmente em virtude do avanço da cárie, isso vem a causar problema para o dente. Aí o paciente vem sentir dor, é aquela dor forte, que é aquela conhecida dor de dente. E aí a gente precisa fazer o tratamento de canal para resolver o problema. E por que, doutor Felipe, algumas pessoas com medo de fazer o tratamento de canal preferem extrair os dentes? Quais as consequências disso? Isso vem do mito que a gente tem, da cultura, do passado, de achar que o dente ele não tem muito valor. Tá? Mas na verdade, quando a gente perde um dente, isso afeta toda a nossa arcada, a forma como a gente mastiga, tudo isso vai ser afetado. Então, sempre a gente deve evitar perder um dente. O tratamento de canal ele serve já como um tratamento conservador, que vem a evitar a perda do dente. Então, por que, doutor Felipe, as pessoas podem optar em fazer o tratamento de canal ao invés de extrair o dente e colocar um implante? O tratamento de canal, ele mantém o nosso próprio dente. Então, sempre que for possível manter o dente, o ideal de ser feito é manter o próprio dente do paciente. Aquilo que Deus fez é o melhor, que pode se fazer. O implante também é uma boa opção quando o tratamento de canal já não é mais possível, mas enquanto o dente puder ser salvo, a gente deve buscar salvar o dente. Claro. Doutor Felipe, e o que acontece durante o tratamento de canal? Demora muito o procedimento? Isso varia muito de acordo com a situação em que o dente está. Mas não é um procedimento que seja muito demorado. A gente tem alguns procedimentos da odontologia que levam mais tempo, tá? Então a gente pode também dividir em mais de uma sessão de atendimento para não ficar tão cansativo para o paciente, tá? Então não é algo que seja tão cansativo assim, demorado isso. E o paciente precisa, doutor Felipe, sentir dor no dente para procurar o dentista e fazer o canal ou não? Não. Tem diversas situações que podem levar ao tratamento de canal. Algumas, o dente não dói. E às vezes, muitas vezes, o paciente ele só fica sabendo quando ele procura o dentista, faz aquela avaliação de rotina e aí sim, dentro da avaliação, a gente identifica que tem aquela necessidade. Então não é só ficar aguardando o dente doer, mas estar periodicamente no dentista para poder verificar qual que é a sua situação de saúde bucal. E escurece o dente, doutor Felipe, o tratamento de canal ou não? O tratamento não. Algumas condições do dente pode levar a escurecer. Quando a polpa, que eu falei para você, ela morre, que a gente chama de necrose, isso leva ao escurecimento dentário. Então, quanto antes a gente puder tratar, é melhor nesse sentido também, tá? De evitar que o dente venha a escurecer. Fazendo então um tratamento de canal, pode esse mesmo dente voltar a doer ou já não volta mais? Isso pode acontecer, mas apenas se o tratamento ele não der certo. Nesse caso, nós temos ainda a opção que a gente chama de retratamento endodôntico, que é quando a gente vai tratar o canal novamente para que aí a gente possa conseguir a saúde do dente. Doutor Felipe, por que algumas pessoas, quando fazem tratamento de canal nos dentes da frente, acaba ficando escuro? Por que isso acontece? Isso acontece, Mayara, quando o tratamento ele não é realizado de uma forma adequada.
Quando a gente faz o tratamento, é preciso que a gente tome cuidado, enquanto profissional, que não fique sangue, nem o material que a gente usa para fazer o tratamento, que não fique nessa parte aqui da coroa do dente, que é essa parte que a gente vê do nosso dente na nossa boca. Então, todo o tratamento ele tem que ser feito apenas no canal. Quando fica o material ou o profissional não tem um cuidado adequado, acaba com o passar do tempo escurecendo o dente. Mas desde que ele seja feito de uma forma correta, seguindo todo o protocolo correto, isso não vai acontecer. Risco, né? Doutor Felipe, eu queria então que você deixasse dicas para os nossos telespectadores, o que eles podem estar fazendo no dia a dia para evitarem de fazer um canal, né? O tão temido canal. Inclusive, Mayara, é interessante que o paciente, o público em geral, esteja buscando o dentista periodicamente, não só quando sente alguma coisa ou vê que um dente ele quebrou, alguma coisa assim, não, mas está sempre buscando o dentista periodicamente, de 6 em 6 meses, porque aí quando a gente avalia o paciente, ele está numa condição bem mais tranquila. Início, consegue até evitar, e a gente consegue fazer tratamentos mais conservadores e evitar que chegue ao tratamento de canal. Ok. Doutor Felipe, muito obrigada por estar no nosso quadro Saúde Bucal. Foi um prazer imenso tê-lo aqui conosco. O prazer foi meu. Obrigada. E o nosso programa Agenda Médica vai ficando por aqui e eu quero agradecer a todos os profissionais que junto comigo fazemos o melhor para você, telespectador, te levando sempre muita informação e muita qualidade de vida. E lembrando a você aí de casa que no próximo sábado, ao meio-dia, nós temos encontro marcado com o nosso programa Agenda Médica na Jovem Palmas FM 104,7. E é claro, todas as manhãs de domingo aqui no SBT às 10 da manhã. Portanto, até lá! Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras, oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. Laboratório Sabin PhD. Itepac, com você em cada conquista. MedPrev, saúde de forma simples e rápida. Venha! Clínica Santé. É sempre tempo de se cuidar.